18. Malaquias, capítulo 3, último livro do Antigo Testamento. Glória ao nome de Jesus. Malaquias 3, versículo de número 18. Todos, eu acredito que conhecem esta passagem. Eu quero ler com você. Está ali no telão. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Louvado seja Deus. Podeis assentar. Meus irmãos, praticamente aqueles servos de Deus que já servem a Deus muitos anos, conhecem esta passagem bíblica. E conhecereis a Bíblia Sagrada e vivereis a Bíblia Sagrada, porque ela é o alimento de Deus para as nossas almas. É o que fortalece e fortifica as nossas almas. Colocar um tema aqui para você gravar melhor. Diferente para fazer a diferença. Diferente para fazer a diferença. Meus irmãos, Deus aqui nesse versículo, ele faz uma promessa: vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e não serve. Meus irmãos, neste texto sagrado, nós vamos aprender que nós fomos chamados para fazer a diferença em meio a um mundo corrompido, corrupto, longe de Deus. Nós fomos chamados para fazermos a diferença no meio de uma geração corrompida e perversa. Pois é o próprio Senhor que estabelece a diferença que existe entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Pois bem, Deus não começou a fazer essa diferença na terra. Não. Deus começou a fazer a diferença no céu. O dia que Deus achou pecado em Lúcifer, o dia que Deus viu o coração contaminado de Lúcifer, o espírito de rebelião no coração de Lúcifer, a Bíblia diz que Deus não mais o aceitou no céu. Deus o expulsou de lá. O lançou para as profundezas do abismo. A Bíblia diz que ele era formoso, belo, lindo, mas após ser lançado para fora do céu, ele se tornou em algo horrível, horroroso, porque ele perdeu a glória, ele perdeu o brilho, ele perdeu a imagem, ele perdeu a semelhança e ele perdeu as bênçãos de Deus que o tornava diferente. Jesus Cristo disse: eu vi. Não foi que ninguém que contou para ele. Não foi ninguém que falou para ele. Jesus um dia, conversando no determinado lugar, ele diz: eu vi Satanás
como um raio ser lançado do céu. Irmão, Jesus não só viu, mas ele estava na mesa que decretou a expulsão de Lúcifer do céu, porque Jesus é de eternidade a eternidade. Quando o Pai tomou conselho para expulsá-lo do céu, Jesus fazia parte daquele conselho, porque ele é eterno. Ele foi expulso do céu e está solto por aí, atormentando, matando, destruindo e fazendo coisas horríveis. Mas está chegando um dia que Deus vai lançá-lo para sempre no lago de fogo. E a igreja que é perturbada por ele será coroada na glória eterna. Alai comeceia canda halamai. Deus começou a fazer a diferença no céu, entre o que serve e o que não serve, entre o justo e o ímpio. Se formos para a Bíblia, ele também lá no dilúvio, ele fez a diferença mais uma vez, entre os que o servia e os que não servia. Noé, sua esposa, 3 filhos, 3 noras. Quando terminou a arca, a Bíblia diz que Deus ordenou que eles entrassem. 8 pessoas, Noé, a esposa, 3 filhos e 3 noras. 8 pessoas entrou naquela arca. E a Bíblia diz que Deus veio por fora e fechou a porta da arca. Os que estavam dentro estavam seguros, salvos, aleluia, da perdição do dilúvio e da perdição eterna. Mas os que ficaram de fora foram consumidos pelo juízo de Deus através daquelas águas. Lá em Sodoma e Gomorra, uma vez mais, Deus faz a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve e o que não serve. Quando Abraão intercede por Ló, seu primo, ele intercede com toda a sua alma. Se tiver 50 justos, o Senhor destrói? Não. 40? Não. 30? Não. 20? Não. Tenha misericórdia, tira a minha família daquele lugar. Deus manda 2 anjos e tira Ló e dá uma ordem para a família: vai embora, corram, porque o juízo está chegando. E não olhe para trás. Ah, irmão, que situação triste. A ordem era: saiam correndo e não olham para trás, porque o juízo de Deus está iminente e já vai chegar. E Deus começou a mandar fogo sobre Sodoma, mas a mulher de Ló foi tentada e olhou e se transformou numa estátua de sal. Irmãos, a mulher de Ló não foi poupada, o Lúcifer não foi poupado, os da geração do dilúvio não foram poupados. Esta geração não será poupada também. Não olhe para trás. Não olhe para as coisas do mundo que você deixou lá atrás. Não olhe para o pecado que você deixou lá atrás. Ele é autodestruidor. Ele te leva para o abismo. Ele te leva para o inferno. Mas a Bíblia diz: olhai para o autor e consumador da fé, que é o Senhor Jesus. Tire os olhos dos homens, tire os olhos deste mundo de pecado, tire os olhos de quem está caindo ou deixou de cair. Olhe para Jesus, que você vai parar lá na glória. O olhar de Jesus te sustenta, o olhar de Jesus te fortalece, o olhar de Jesus te alimenta, o olhar de Jesus te segura até a eternidade. Quando Jesus chega por cima do mar da Galileia, de noite, andando por cima do mar, os discípulos se assustam e dizem: é um fantasma, é um monstro.
e Jesus diz: aquietai-vos, sou eu, o mestre. Pedro disse: se é o Senhor mesmo, manda que eu vá ter contigo sobre as águas. Jesus disse: vem. E ele foi caminhando por cima das águas. Enquanto Pedro olhou para Jesus, ele caminhou sobre as ondas do mar da Galileia. Mas quando tirou os olhos de Jesus e se preocupou com a profundidade e com as águas, que simbolizam os problemas dessa vida, as lutas dessa vida, as dificuldades dessa vida, quando tirou os olhos de Jesus, ele afundou. Se você começar a olhar para A, para B, e se você começar a comparar vidas, se você começar a comparar esse mundo ao ímpio, ao perverso, mas ele não serve a Deus e tem carro, eu sirvo a Deus e não tem carro, Asaf, né? Quase se desviou, ele não serve a Deus e está casado bem, eu sirvo a Deus, estou em crise. Ele não serve a Deus e tem uma casa, eu sirvo a Deus e não tenho uma casa. Eu vou parar de servir a Deus. Ele não serve a Deus e tem uma fazenda, eu sirvo a Deus e não tenho nem uma bicicleta. Mas você tem o que ele não tem, você tem o nome escrito no livro da vida. Um dia Pedro perguntou para Jesus: largamos tudo para andar atrás do Senhor, largamos tudo para pregar o Evangelho, largamos tudo, as redes, os barcos, para anunciar o Evangelho. O que é que nós vamos ganhar com isso? 100 vezes aqui na terra, e ainda a glória do porvir, a glória eterna. Posses, patrimônio, ouro, riqueza, não segurou nessa terra nenhum dos seus possuidores. Agora Jesus passará contigo da morte para a vida. Levante a mão que eu vou profetizar. João 11:25, Jesus disse para Marta: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Leica massuriquei, dei massuli me candalai. Volte a ter prazer em Deus. Volte a ter prazer nas coisas de Deus. Volte a ter prazer na palavra de Deus. Volte a ter prazer na igreja. Porque aqui tem riquezas duradouras e